E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa daquelas frases da Bíblia que, olha, podem dar um nó na nossa mente. Uma frase que parece uma coisa e o seu contrário ao mesmo tempo, sabe? Mas que na verdade guarda uma sabedoria gigantesca sobre como lidar com uma das emoções mais poderosas que a gente tem. Bora desvendar isso juntos? Tá aí a famosa frase, direto de Efésios capítulo 4. Irai-vos e não pequeis. Peraí, como assim? É quase uma ordem dupla, né? Primeiro parece que está liberado sentir raiva, mas logo em seguida vem um opa, não peque. Parece confuso, não parece? É como se desse uma permissão com uma mão e tirasse com a outra. E é exatamente essa tensão que a gente vai explorar. E isso nos joga direto na pergunta de US$ 1 milhão. Afinal de contas, sentir raiva é pecado? É muito comum a gente se sentir culpado só por ficar com raiva. Essa é uma dúvida que aparece sempre. A resposta curta? Não. A raiva em si é só uma emoção humana, uma reação. A grande questão, como a gente vai ver, não é o sentir, mas sim o que a gente faz com aquilo que sente. E é aqui que o quebra-cabeça começa a se montar. A Bíblia, na verdade, nos mostra que existem dois tipos de ira, e eles são bem diferentes um do outro. Para a gente conseguir entender aquele versículo, o primeiro passo é aprender a separar o joio do trigo, o que é uma ira justa e o que é uma ira que vira pecado. Que é um exemplo perfeito de ira justa. É só a gente lembrar daquela cena de Jesus no templo. Imagina só, ele chega e vê a casa do pai dele transformada num comércio, um lugar de exploração. Ele fica furioso, vira as mesas, expulsa todo mundo. Ele estava com raiva, com certeza. Mas a motivação dele não era pessoal, não era sobre o ego dele. Era zelo pela honra de Deus. É o mesmo tipo de indignação que a gente vê em Moisés quando ele desce do monte e o povo está adorando um bezerro de ouro. A ira dele era pela aliança quebrada, não por ele mesmo. Agora, vamos colocar as coisas lado a lado para ficar bem claro. A ira justa, essa de Jesus e Moisés, é movida pela justiça. O foco está sempre no problema, na injustiça, e o objetivo é consertar, restaurar. Já a ira pecaminosa, essa nasce do nosso ego ferido, do orgulho. É a ira de Caim, que, cego pela inveja, matou o próprio irmão Abel. O foco dessa ira é a pessoa e o objetivo, bom, quase sempre é vingança e destruição. A pergunta que a gente tem que se fazer é, essa raiva que eu estou sentindo, quer construir ou quer destruir? Beleza, então já entendemos que existe uma ira que é, digamos, permitida. Mas calma lá, isso não é um cheque em branco. A Bíblia não para por aí. Ela nos dá regras, verdadeiras cercas de segurança, para garantir que essa emoção tão forte não nos tire do caminho certo. E o mais legal é que nesse mesmo trecho de Efésios a gente encontra duas regras de ouro super práticas. A primeira tem a ver com tempo e a segunda com espaço. Vamos ver como é que isso funciona? A primeira regra é um prazo de validade, um dia. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Mas por que isso? Porque a raiva que a gente leva para dormir, que não é resolvida no mesmo dia, tem uma tendência de azedar durante a noite. Ela fica ali, sabe, fermentando e se transforma numa coisa muito mais perigosa. Amargura, ressentimento, é um conselho para a nossa saúde espiritual e até para a nossa saúde mental. E isso nos leva direto para a segunda regra. Quando a gente deixa a raiva passar do prazo de validade, ela vira mais que um sentimento ruim. Ela se torna uma porta aberta, uma brecha na nossa segurança espiritual. É como ir dormir e deixar a porta de casa destrancada, escancarada. E olha só que incrível. Quando o texto original em grego diz pra gente não dar lugar ao diabo, a palavra usada é topos. E topos não é só uma chance ou uma oportunidade. Não, significa um lugar literal, um território, uma área. É como se ver um pedaço do nosso terreno para o inimigo montar uma base de operações e de lá ele começa a atacar outras áreas da nossa vida, gerando fofoca, amargura, divisão. Ok, a teoria a gente já pegou. Mas e na vida real? No calor do momento, na hora da discussão, no trânsito, como isso funciona? Vamos sair da teoria e ir para a prática. Ver como a gente pode gerenciar essa emoção de um jeito que constrói, em vez de destruir. Olha que mapa prático. Basicamente, a gente tem 3 reações comuns à raiva. A primeira é explodir, sair atropelando todo mundo. O jeito certo? Autocontrole. Respira fundo. Como diz Tiago, seja tardio para falar e tardio para se irar. A segunda reação é implodir, engolir tudo e ficar remoendo o rancor. O jeito certo? Resolução rápida. Perdoar antes do sol se pôr. E a terceira, aquela vontade de dar o troco, de se vingar. O jeito certo? Entregar para Deus. Ele é o juiz final. O segredo é esse, nem explodir, nem implodir. É resolver e confiar. E pra gente fechar essa ideia, tem uma imagem que é perfeita. Pensa na emoção da ira como um fogo de palha. Sabe como é?
Ele sobe alto, queima forte e rápido, mas logo apaga. Agora, o ressentimento que nasce dessa raiva que não foi resolvida, o ressentimento é como uma brasa debaixo das cinzas. Ela não faz barulho, não faz fumaça, mas fica ali queimando por baixo, devagarinho, consumindo tudo por dentro. É silencioso, mas é mortal. E tudo isso nos leva à grande conclusão dessa nossa conversa. O chamado de Deus não é para a gente virar uma pessoa apática, um robô sem sentimentos, de jeito nenhum. O objetivo é que a gente se torne mestre das nossas emoções. Que a gente seja capaz de sentir a indignação contra a injustiça, mas sem deixar que essa emoção nos controle ou nos defina. E para terminar, fica essa pergunta para cada um de nós refletir. Olhando para dentro, qual tipo de ira tem tido mais espaço? Aquela que quer justiça e restauração ou aquela que só quer vingança e alimenta o ressentimento? A resposta para essa pergunta pode transformar a maneira como a gente lida não só com a raiva, mas com todos os nossos relacionamentos.